Olá, eu vou falar sobre aspectos taxonômicos, aspectos morfológicos do gênero Staphylium, do fungo Staphylium. Staphylium, esse é um organismo, né, um agente fitopatogênico que comumente encontrado como agente causal de manchas foliares em jiló, em tomate, solanáceas em geral. Ele, quando cresce em meio de cultura, ele apresenta colônias marrons, marrons ou acinzentadas, ou marrons oliváceas, de aspecto cotonoso e elevado. Os seus conidióforos, né? Então aqui são as estruturas do conidióforo, né? Eles são macronematosos. O que são macronematosos? Eles apresentam morfologias diferentes da hifa, né? Então essas são estruturas assexuais originadas a partir da hifa e eles são de tamanhos, aparências diferentes da hifa vegetativa que originou. Eles podem ser mononematosos, né? Mononematosos quando apenas um deles emerge de uma maneira solitária. Eles não são ramificados, como vocês podem ver, ele está crescendo numa única direção. E ocasionalmente pode ocorrer ramificação em algumas espécies de Staphylium. Eles podem ser retos ou flexuosos, né, tendo mudança da direção, né, durante o crescimento. E olha que interessante, eles podem apresentar no local da septação do conidióforos alguns inchaços, algumas vesículas, né, alguns inchaços vesiculares nessas regiões da septação e, e que podem ter colorações mais acentuadas nessas regiões. Reparem que até na célula condiogênica vocês podem ter a presença desses inchaços e nessas regiões, né, de septação. Eles podem ser de coloração marrom ou marrom olivácea, o conidióforo, então não tem distinção de cores entre o conidióforo e os conídeos e as células conidiogênicas, mas tem essa particularidade, né, essa região mais vesicular e inflada no conidióforo. Eles podem ter a superfície lisa ou verrucosa, né? Assim como o conídeo pode ser liso, pode ser verrucoso, pode ser equinulado a sua superfície, e os conidióforos também, né? Tem uma espécie, Staphylium botriosum, e que tem essa característica da superfície do conídeo, né? Ela ser é, verrucosa. Então, eles têm uma conidiogênese, onde as hifas dos fungos têm parede primária e secundária. E quando os conídeos são produzidos pela parede primária, a conidiogênese é dita enteroblástica, que não é esse caso. Nesse caso, é uma conidiogênese enteroblástica, né? Holoblástica, perdoem, onde a parede secundária dá origem ao conídeo. Então, ela é holoblástica, monoblástica, onde a célula conidiogênica ela vai originar um único conídeo, né? Então, esse conídeo, uma célula conidiogênica. Aqui nessa região, onde tem essa vesícula, né? Essa região mais inflada, também outro conídeo deu origem. Então, a gente suspeita, né? Então, o que acontece é que cada região inflada seria uma indicação da conidiogênese do fungo. A outra característica é que essa célula conidiogênica ela é integrada no conidioforo, ela não se destaca, como a gente observa em Penicillium aspergillus, que é uma fiálide, né, enteroblástica que dá origem ao conídeo, e ela vai, ó, então aqui tem essas demarcações desses inchaços indicam que a célula conidiogênica ela é percorrente para Staphylium. Com relação aos conídeos, reparem que eles podem, talvez, quando jovens, serem lisos, quando mais adultos, maduros, podem ter, podem ser verrucosos, e eles apresentam várias septações transversais, né, e longitudinais. Eles podem apresentar nessa região mediana essas constrições do conídeo, né? Então formando quase como sendo um suco. Então, onde saem os septos transversais,
vocês podem encontrar uma constrição, são solitários, podem ser secos, acrógenos, né? O que que é um conídeo acrógeno? É aquele quando são os conídeos que surgem de um conidióforo, que cresce, que tem um crescimento a partir do ápice, né? Então ele vai se prolongar através dessa região, né, da célula conidiogênica. Eles apresentam um formato, os conídeos, um formato oblongo, ou subesférico em algumas circunstâncias. Algumas espécies podem ser cônicas, né, no ápice, né, como esse caso aqui, você tem um cone, e podem apresentar uma protusão lateral, podendo ser lisa, verrucosa ou quinulada, né, essas protusões sobre a superfície do conídeo. Eles são, né, o fato deles terem septos transversais e longitudinais indica que uma característica de serem muriformes. Stenphilium, Alternaria, Pitomices são exemplos de fungos que são ditos muriformes, que têm septos é, tran- é, transversais quanto longitudinais. E aí isso significa ser denominado de muriforme. E muitas vezes podem apresentar constrições nessas regiões do colo. E reparem que na base, aonde, né, quando ele se desprende, ele pode formar uma cicatriz de secessão. Tá? Essas são as características que eu gostaria de passar, mais importantes da taxonomia de Stenphilium, né, um importante patógeno de planta.